Oi, gente, nós somos alunos do segundo ano, curso técnico de administração do IFMA, campus São José de Ribamar, e hoje a gente vai falar um pouco sobre propriedades coligativas. Nosso grupo é formado por Amanda Oliveira, Crislaine Soares, Lauciana Mota, Jaciele Costa, Karen Silva, que sou eu, e também Lucas Silva. Os principais pontos da nossa discussão hoje vão ser as propriedades coligativas, como a tonoscopia, a ebullioscopia, crioscopia, osmoscopia, e no final a gente também vai mostrar uma experiência. Bom, eu acredito que todos sabem que as substâncias possuem diversas propriedades que podem ser gerais, específicas, químicas e também físicas. Mas quando a gente tem uma solução, que no caso é uma mistura de duas ou mais substâncias com aspecto homogêneo, as propriedades são bem mais diferentes das propriedades das substâncias iniciais. Então, a gente pode entender a propriedade coligativa como sendo o estudo da variação de determinada propriedade do solvente com a adição de um soluto. Além disso, a gente também pode dizer que essas propriedades elas não dependem da natureza do soluto, mas elas dependem da concentração, do número de partículas que está ali no soluto. Eu sou a Amanda e vou falar um pouco a respeito da tonoscopia. A tonoscopia faz parte das propriedades coligativas e ela é responsável pelo estudo da diminuição da pressão de vapor quando adicionado um soluto não volátil a um solvente, ou seja, ao adicionarmos esse soluto, a temperatura não mudará, mas conseguiremos notar que haverá um abaixamento na pressão de vapor do solvente. Eu vou falar um pouco a respeito da pressão máxima de vapor, que é a maior pressão que os seus vapores exercem em certa temperatura. Isso vai ocorrer de acordo com a temperatura e também vai ser devido à força das interações entre as moléculas. E é importante ressaltar que a pressão de vapor da solução formada sempre será menor que a do solvente puro. Isso ocorre devido ao soluto não volátil e o solvente realizarem interações intermoleculares. E também é importante a gente ressaltar que quanto maior a concentração de soluto dissolvido, maior será a diminuição da pressão de vapor do solvente. E por fim, que as soluções de mesmo solvente com solutos diferentes, mas com a mesma concentração, terão pressões de vapor iguais. E, por fim, eu vou citar um exemplo do nosso dia a dia, bastante comum, que é quando estamos fazendo o preparo para fazer café, que botamos a água em um recipiente no fogo e esperamos ela ferver e depois vamos adicionar o açúcar. Quando adicionamos o açúcar, a fervura meio que para por um momento. Isso ocorre devido ao açúcar se tratar de um soluto não volátil. Retomando o exemplo com água e açúcar, já citado anteriormente na tonoscopia, para explicar a bulioscopia. Bom, ao nível do mar, quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius e ela entra em ebulição, Nesse momento, você passa a adicionar o açúcar, como na imagem, e ela vai parar por uns instantes de ferver e alguns instantes depois ela irá atingir os 100 graus Celsius novamente, assim atingindo o ponto de ebulição novamente. Concluímos que, quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. A temperatura em que se inicia a ebulição do solvente em uma solução de soluto não volátil é sempre maior que o ponto de ebulição do solvente puro. Ao estudo dessa propriedade dá-se o nome de ebullioscopia ou ebuliometria, que é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil. Muito prazer, eu me chamo Crislaine e vou falar sobre a crioscopia.
Nela, estuda-se o abaixamento do ponto de fusão de um solvente pela adição de um soluto não volátil, sendo sua fórmula da alta da temperatura do congelamento da solução igual à temperatura de congelamento da solução menos a temperatura do congelamento do solvente, como mostra no slide. Um exemplo disso é a comparação do congelamento entre um copo de suco de frutas e um copo de água. Se você pôr a mesma quantidade em ambos os copos e colocá-los para congelar, ao mesmo tempo, o copo que contém apenas água congelará primeiro. Isso acontece porque no copo de suco de frutas contém partículas que não se volatilizam, dificultando seu congelamento. Já o copo que possui água, por ser uma substância 100% pura, ela congelará mais rápido, pois ela não possui nenhuma partícula. Bom, meu nome é Lucas Silva e eu vou falar um pouco sobre a osmoscopia. A osmoscopia nada mais é um fenômeno no qual tem um envolvimento com a osmose, que meio que ocorre quando colocamos duas substâncias em contato com uma membrana semipermeável. O que é isso? É meio que uma difusão do solvente de uma substância para outra, de modo quase que espontâneo. Nesse esquema demonstrado, podemos observar que a passagem das moléculas de água, ou seja, o solvente, elas passam-se através da membrana. Isso ocorre porque na osmoscopia sempre ocorrerá a passagem do solvente de uma solução mais diluída para uma mais concentrada, ou até mesmo menos diluída. Bom, agora eu vou explicar 3 exemplos básicos que ocorrem no nosso cotidiano através da osmoscopia. O primeiro nada mais é o salgamento da carne, que ele é feito tal ato como uma preservação da própria, onde é retirado e sugado a água com os micro-organismos que poderiam estragar a mesma. O segundo exemplo é de raiz absorvendo a água do solo, deixando o mesmo desidratado, ocorrendo a chamada osmoscopia. O terceiro, nada mais menos importante, é quando o alface murcha na salada após a colocação do sal e do vinagre, que ocorre porque o sal e o vinagre eles difundem das células que são envolventes com o solvente. Então, pessoal, quem fala aqui é a Glauciana. E para finalizar, nós vamos mostrar para vocês um experimento de ebulioscopia. Lembrando que esse vídeo nós pegamos do canal da Milena Ferreira. Inicialmente, ela pegou 100 ml de água, colocou num recipiente e colocou para ferver. Agora ela vai ver, né, em que tempo demorou para chegar no ponto de ebulição. Após isso, ela fez a mesma coisa, pegou a mesma quantidade de água, só que ela adicionou 2 colheres de sal. Então, ela fez a mesma coisa, o mesmo processo, colocou para ferver e vai ver em que tempo vai demorar para chegar no seu ponto de ebulição. Então, gente, o que aconteceu? Basicamente, o soluto não volátil, quando ele foi adicionado no solvente, ocorreu um aumento no ponto de ebulição. O soluto volátil, nesse caso, é o sal e o solvente é a água. Então, o que aconteceu basicamente? É como se as partículas do sal segurassem as partículas da água. Isso faz com que demore mais para chegar no seu ponto de estado gasoso. Vocês puderam ver que inicialmente, quando ela colocou apenas a água pura, ela começou a ferver mais rápido. E quando ela colocou o sal, demorou um pouco mais. Então, foi isso que aconteceu no experimento. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa apresentação. Turma 2º ano, Administração, Campus São José de Ribamar. Obrigada pela atenção.